Olá, tudo bem? É, Nesse programa agora, nós vamos ver em matemática financeira a parte de capitalização composta. Na verdade, nós já vimos, né, algumas aplicações da parte de capitalização composta. Relembrando que o valor futuro de uma capitalização composta é igual ao produto, né, o produto do valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao período de N aplicações. Nós já aprendemos a calcular o valor futuro, aprendemos a calcular o valor presente em função do valor futuro, aprendemos a calcular a taxa, né, que nos deparamos com a questão de radiciação. Agora vamos aprender especificamente a parte que diz respeito a período, né? Só que antes de falar de período, que vai ser uma aula à parte só para calcular período, vamos aprender, é claro, ou relembrar de um recurso útil para calcular o período, que é a parte de logaritmos. Nós vamos precisar desse recurso para calcular o período numa capitalização composta. Bom, vamos começar com uma introdução, né? Vamos falar o que é ou o que são logaritmos, né? Dado dois números A, né, A e B, pertencente ao conjunto dos reais, esses números são reais, pode ser inteiro, pode ser racional, etc, etc, contanto que eles sejam reais. Se A elevado a x é igual a B, se eu uso um número A elevado a x e tenho como resultado B, exemplo 2 elevado a 3 igual a 8, 2 é a base dessa operação e 3 é o expoente. Então, quando eu elevo a base 2 a potência 3, eu tenho como resultado o valor 8. Então, se A elevado a x é igual a B, eu posso dizer que o logaritmo de B, desse valor B, como resposta na base A, é igual a x. Nesse caso agora, o que eu vou obter é o expoente. Por isso que existe a necessidade de aprendermos ou relembrarmos sobre logaritmo nesse caso, porque para encontrar ali, ou para encontrar o expoente n, precisamos utilizar do recurso de logaritmo. Nesse caso, primeiramente, não vamos aprender a calcular n, mas vamos relembrar algumas propriedades sobre logaritmo. Então, se a elevado a x é igual a b, logo, logaritmo de b na base a, logaritmo de b na base de a é igual a x. Continuando, aqui nós temos algumas propriedades. Essas propriedades são de grande importância, porque a partir dessas propriedades nós podemos poupar tempo com relação a algumas operações, né? Ou até descobrir alguns logaritmos dos quais nós não conhecemos. Não existe a necessidade de guardarmos todas ou toda a tábua logarítmica na cabeça. Se tivermos alguns logaritmos de números primos em mente, fica muito fácil de calcular esse logaritmo. Ou quando é dado em algum exercício alguns logaritmos de números primos, calcular outros números que são produto de números primos fica muito mais fácil quando se sabe alguma dessas propriedades. Um exemplo disso é que o logaritmo do produto de A vezes B pode ser escrito na forma do logaritmo de A mais o logaritmo B. A segunda propriedade diz o seguinte, ou proposição diz o seguinte, que a divisão, ou o logaritmo da divisão de A por B, ou o logaritmo da razão de A por B, é igual à diferença entre o logaritmo de A pelo logaritmo de B. Então, se eu tenho o logaritmo da divisão entre dois números, eu faço a diferença entre o logaritmo desses dois números. Se eu tenho o logaritmo de um número A elevado a n, essa propriedade para nós vai ser de grande importância na matemática financeira, esse expoente E pode ser tombado aqui, né? Logo, logaritmo de A elevado a n é igual a n vezes o logaritmo de A. Isso vale para qualquer potência. Então, se essa potência
for uma raiz, como é o caso da radiciação, né? Radiciação, que se eu tenho um número A elevado a P sobre Q, eu posso escrever ele, como a raiz Q, né? Posso escrever ele como a raiz Q de A elevado a P. Um exemplo disso é se eu tenho a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a meio, ok? Porque 2 está elevado a 1, 1 dividido por 2, 2 elevado a meio. Então, log de A elevado a uma razão P sobre Q é igual a P sobre Q vezes log de A. Muito importante, de grande utilidade para nós também. A quinta propriedade é que se eu tenho o log de A na base A, esse número é igual a 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é igual a A. Se A elevado a 1 é igual a A, então o log de A na base A só pode ser 1, ok? A sexta propriedade é que o log de 1 na base A é 0, porque todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E essa propriedade de que A elevado a 0 é igual a 1 é devido ao fato de que A dividido por A é igual a 1. Se A dividido por A é igual a 1, eu posso transformar isso aqui numa multiplicação, né? Todos estão elevados a 1. O expoente aqui, que era positivo, fica negativo aqui. Quando eu tenho valores de mesma base, o que acontece? Conservo a base e somo os expoentes. Vai dar A elevado a 0. Então, todo e qualquer número elevado a 0 é 1, porque eu estou tratando de a razão do número A pelo próprio número A, que é igual a 1. A sétima propriedade diz respeito à transformação de base. Se eu tenho o logaritmo B na base A, eu posso transformar esses valores numa base C. Isso vai me dar que o logaritmo de B na base A é igual ao logaritmo de B na base C em razão ou dividido pelo logaritmo de A na base C. Note que se nós temos essa propriedade aqui embaixo, né, de A dividido por B igual a log de A menos log de B, isso aqui é importante observar porque muitas pessoas cometem esse erro, né? Então, esse é o log da razão entre dois números, ok? E aqui eu tenho a razão entre dois logaritmos. É diferente. A razão entre dois logaritmos não é igual ao logaritmo da razão entre dois números. Aqui eu tenho o logaritmo da divisão de A por B. Aqui eu tenho a divisão do logaritmo de B na base C pelo logaritmo de A na base C. São coisas totalmente diferentes. É bom que você não faça essa confusão. Um exemplo, né, para encerrarmos essa parte do logaritmo, porque depois desse vídeo vamos trabalhar com a capitalização composta encontrando o período. Um exemplo, né? Use para log de 2 0,301, para log de 3 0,477 e para log de 5 0,699. Onde que eu encontrei esses valores? É claro que eu arredondei, né? Tem uma aproximada. Eu posso encontrar esses valores utilizando uma calculadora qualquer científica. Eu posso usar esses valores encontrando uma calculadora científica. Algumas máquinas você aperta a tecla log e depois você aperta a tecla do número que você quer. Então, como resultado, ele te dá o log desse número. Outras calculadoras, você aperta o número, né? Você dá uma entrada, né? Essa entrada é aquele, pode ser o comando de Enter, né? E depois você tecla o log, tá? É bom observar que o log das calculadoras se refere ao logaritmo na base 10. Então, todos os logs calculados
na calculadora são log na base 10. Isso quer dizer o seguinte, que 10 elevado a 0,301 é aproximadamente 2, ok? E de que log elevado a 0,477, aproximado 3, etc, etc. Vamos calcular o log de 6. Aí você pode pensar, bom, professor, eu não tenho log de 6. Mas nós sabemos que o número 6 é o produto entre 3 e 2. Então podemos escrever log de 6 como log de 3 vezes 2. Olha, isso me faz relembrar da primeira propriedade, que o log do produto entre dois números é igual à soma do logaritmo desses dois números. Olha, professor, como eu vou calcular isso se eu não tenho nenhum valor? Olhe bem, esses valores já foram dados na tabelinha acima. Log de 3 é 0,477 e log de 2 é 0,301. Então, log de 6, se nós formos utilizar a calculadora, ele é a soma de 0,477 mais 0,301, que vai nos dar o valor 0,778. Então, se alguém tiver a calculadora aí científica, clique em log mais o número 6 e você vai obter um valor aproximado a 0,778, né? Precisamente 0,778, 15, 12, 5, etc, etc. Depende da quantidade de dígitos aí que a sua calculadora fornecer. Um outro exemplo é com relação à divisão. Nós temos que o exercício pede o logaritmo de 25 dividido por 2. Note que logaritmo de 25 dividido por 2 é igual a logaritmo de 5 vezes 5 dividido por 2. Então, o que nós vamos ter é o logaritmo de 5 mais o logaritmo de 5, todos esses valores, dividido, subtraindo, né? Porque agora a propriedade da divisão vira subtração, logaritmo de 2. Então nós temos aí uma soma e uma subtração, ok? Bom, continuando, deixa eu apagar aqui por causa do espaço e vou escrever mais um canto em branco, ok? Então aqui o que nós podemos fazer, log de 5 por 5 é log de 5 mais log de 5. Tudo isso, é claro, menos log de 2. Então, relembrando lá, né, vamos voltar lá na nossa tabelinha, nossa tabelinha, log de 5, 0,699 e log de 2 igual a 0,301. Então, vamos lá, né? 0,6, deixa eu voltar lá, 0,699 mais 0,699, tudo isso menos 0,301. Então vamos ver quanto que vai dar isso aí. 0,699 mais 0,699, todo mundo me acompanhando aí na calculadora, menos 0,301. Isso vai me dar o valor 1,097. Então, na calculadora agora, coloque o 25 dividido por 2, faça 25 dividido por 2, que vai dar 12,5, e calcule log de 12,5, que vai dar 1,0969, que é aproximadamente 1,097. Confere, ok? No caso do logaritmo de 8, note que o logaritmo de 8
é igual a logaritmo de 2 elevado a 3. Nesse caso, nós podemos utilizar aí a propriedade de que se eu tenho um logaritmo elevado a n, né? Se eu tenho um logaritmo elevado a n, isso aqui é igual a n vezes log de a. Nesse caso, nós temos 3 vezes o logaritmo de 2. Bom, log de 2, nós temos aqui, que é o 0,301. Então, o logaritmo de 8 é igual a 3 vezes 0,301. 3 vezes 0,301 é aproximadamente 0,903. Então, se você clicar lá, log, né, mais o número 8 na sua calculadora, nós vamos ter aí o resultado de 0,903, ok? Parecido com o nosso resultado aqui embaixo. Um outro exemplo é o log de raiz de 2. Aí log de raiz de 2 você já fala, pô, professor, eu tenho o número 2. Eu não tenho não tenho a raiz de 2 para calcular. A raiz de 2 é diferente. Bom, lembrando da propriedade que se eu tenho a elevado a p sobre q, ele é igual a raiz de q de a elevado a p. Note aqui 2 está elevado a 1, então raiz de 2 ela é igual a 2 elevado a meio, né? Conforme nós conseguimos aí, escrever aqui. Então vamos calcular isso aí. Log de raiz de 2 é igual a meio vezes o log de 2, que é igual a meio vezes 0,301. É metade de 0,301, né? Então, 0,301 divide por 2, dá 0,1505 aproximadamente. 0,1505. Então, você calcule aí a raiz de 2, calcule a raiz de 2 e depois tire o logaritmo dela. Você vai ver que vai dar 0,1505 alguma coisa. Nós estamos trabalhando com o valor aproximado aí, ok? O valor aproximado. Um outro exemplo é a aplicação com relação à propriedade 7 de transformação de base. Log 8 na base 2 é fácil calcular, né? Log 8 na base 2, 8 é igual a 2 elevado a 3, eu posso utilizar aquela regrinha que eu tenho 3 vezes log 2 de 2, log 2 de 2, nós podemos usar, essa propriedade aqui. Qual propriedade nós podemos usar? Essa é a propriedade aqui. Ok? Log de A na base A é igual a 1. Então, log de A na base A é igual a 1. Log de 2 na base 2 é igual a 1. Então, log, né, 2 de 8 é igual a 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Tranquilo. Mas eu não quero isso, né? Vamos supor que eu não saiba que 8 é 2 elevado a 3. É muito fácil encontrar isso aí. Eu peguei um exemplo simples, mas vão aparecer exemplos um pouco mais complicados. Nesse caso, vamos transformar aí todos para a base 10. Então, o que temos é log na base 10 de 8 dividido por log na base 10 de 2. Né? O que é log na base 10 de 8? É só você calcular log de 8 na calculadora. Vai te dar 0,903. Calculadora não, que nós estamos utilizando nosso valor. Mas nós já calculamos praticamente aqui o log de 8. Não sei se você lembra. Né? Que é 0,93. E o log de 2 nós temos que é 0,301. Então vai dar 0,903 dividido por 0,301.
Aqui nesse caso vai dar o resultado certinho, porque eu estou trabalhando com 3 casas decimais. Pode ser que aconteça de arredondamento dar uma diferença pequena, né? Então, log de 8 dividido pelo log de 3, se você fizer na calculadora, desculpa, 3 não, log de 2, log de 8 dividido pelo log de 2 é igual a 3. Ok? Então, se nós não tivéssemos o recurso de trabalhar em outra base, porque o logaritmo que nós trabalhamos na calculadora é o logaritmo de base 10. Nós trabalhamos com o logaritmo de base 10 na calculadora. Existe um outro logaritmo também na calculadora, chamado de logaritmo neperiano. O logaritmo neperiano é igual ao logaritmo na base e de a. O que é o valor de e? O valor de e é um número, quer dizer, e é um número, né? E é um número, esse número é um número irracional, logo, seus decimais não existe final para eles, são infinitos, então o e tem aproximadamente o valor de 2,71828, 1828, e ele vai até o infinito sem repetir os números, né? Ele é um número irracional. Então, logaritmo neperiano é diferente de logaritmo na base 10, logaritmo na base 10 de a é diferente de logaritmo na base e de a. É diferente, né? Por isso, o log de a é diferente do logaritmo neperiano de a. Porém, se eu fizer a razão, né, entre logaritmo neperiano de 8 por logaritmo neperiano de 2, logaritmo neperiano de 8 dividido por logaritmo neperiano de 2, eu vou ter como resultado 3. E se eu fizer logaritmo na base 10 de 8 por logaritmo na base 10 de 2, eu também vou obter o mesmo resultado 3. Eles não são iguais. Logaritmo neperiano de 8 é diferente de logaritmo na base 10 de 8. Logaritmo neperiano de 2 é diferente de logaritmo na base 10 de 2. Só que a razão entre dois números, se for os mesmos números, são as mesmas. A razão entre logaritmo de a por logaritmo de b é a mesma da razão entre o logaritmo neperiano de a pelo logaritmo neperiano de b. Isso vai ser de grande importância, porque na hora que você for calcular um período, né, um período n, numa capitalização composta, né, no caso que vai ser o valor futuro igual a o valor futuro igual o valor presente vezes 1 mais i elevado a n, você vai observar o seguinte, que eu faço razão entre FV e PV, certo? Isso vai ser igual a 1 mais i elevado a n. Ora, para isolar n, não tem outro jeito. Não tem como eu trabalhar trazendo i para cá, porque ele está elevado a n. Nenhum, né? Porque é 1 mais i. Quem está elevado a n é 1 mais i. Então, o que eu posso fazer é chamar os dois lados, né, de logaritmo. Eu posso fazer chamar os dois lados do logaritmo. Então, aqui eu posso usar aquela propriedade de que logaritmo de a elevado a n é igual a n vezes, né, é igual a n vezes logaritmo de 1 mais i. Bom, vou pagar aqui, tá? Ok? Se eu quero o período é o valor n. Se eu quero o período é o valor n, agora ficou fácil calcular ele. O que eu faço? Eu isolo n.
esse que está multiplicando, vem para cá dividindo, né? Divide dos dois lados. Então, log de FV por PV dividido por log de 1 mais I é igual ao período N. Note que eu utilizei de propriedades do logaritmo para chegar na função de período. Aqui em cima também, a log da razão de FV por PV, eu posso escrever como a diferença entre o log de FV pelo log de PV. Mas aqui nesse caso, tanto faz eu utilizar o log na base 10 como o logaritmo neperiano. O resultado vai ser o mesmo, eles vão me retornar aí o valor de n, ok? Então, na próxima aula, vamos falar só sobre período em capitalização simples. Isso não quer dizer que eu vou ter que esquecer a parte de calcular valor futuro, valor presente, calcular taxa. Tudo isso existe a necessidade de nós estarmos sempre trabalhando. Nesse caso, vamos trabalhar com o cálculo de período. Para que nós queremos saber o cálculo de período? Para saber quanto tempo é necessário para eu adquirir um determinado valor FV, aplicando um valor PV com uma taxa I. Então, vamos encerrar por aqui, porque o objetivo dessa aula é mostrar aí as propriedades dos logaritmos. É claro que no final não poderíamos deixar de mostrar essa aplicação. Mas na próxima aula vamos desenvolver essa função de período mais detalhadamente, devagar, utilizando alguns exemplos aí com aplicações. É claro que vamos trabalhar com aplicações simples e usuais. Então, quero agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa nós temos o nosso contato aí, RAS Matemática, tá? Matemática, sem acento, é claro. Tudo em minúsculo, desculpa, eu não consigo escrever em maiúsculo. @gmail.com. Entre em contato com a gente que nós, se pudermos, vamos esclarecer as suas dúvidas, ok? Se pudermos, se tivermos tempo, é claro. Muito obrigado por vocês terem assistido nossa aula. Então, até a próxima aula. Estejam com Deus. Amém.